Boa noite, meninos. Mais uma vez, professora Ana Paula Novaes aqui com vocês. Eu espero que vocês todos estejam bem. Estou muito, mas muito encantada com o empenho da turma em realizar as minhas atividades. Eu espero que esteja havendo, cada um, né, no seu tempo, aprendizado. Na semana passada, a professora Paula passou uma atividade de classe de palavras. São 10 classes de palavras, nós vimos apenas 3. Vamos dar continuidade ao nosso processo. Nós vimos que classes de palavras? Nós vimos as classes de palavras artigo, substantivo e adjetivo. Passei uma atividade para que vocês pudessem demonstrar para mim o que vocês compreenderam do assunto, onde vocês deveriam identificar, em que vocês deveriam identificar uma tabela. Mas hoje, na hora de fazer a correção, me ocorreu pintar. Falei, rapaz, eu vou pintar aqui que vai ficar mais fácil para eles entenderem. Então eu delimitei amarelo, artigo, azul, substantivo e rosa, adjetivo. Ok, então vamos lá. O artigo é aquela classe de palavras que acompanha o substantivo para dizer se ele é masculino ou feminino, singular ou plural. Nós vamos voltar na tabela dos artigos, lá no comecinho da folha, onde a professora Paula colocou os tipos de artigos que existem, e vocês vão poder relembrar quem é artigo, porque não pode inventar. Eu vou inventar, acho que artigo é o de, o do, não. O artigo, ele é a ou o, masculino ou feminino. Ou no plural, as ou os. Uma ou um, umas ou uns. O a, as, os, é quando ele é definido, quando eu sei quem é. E uma menina, uns meninos, é quando eu não sei quem é. Também vimos o substantivo. Os substantivos são os nomes das coisas. Nomes de lugares, objetos, pessoas, coisas. Uma coisa importante que vai ser um fator determinante para nós é que o substantivo aceita o artigo. O que isso significa, Pro? Que se tiver do lado de um artigo, muito provavelmente vai ser um substantivo. Por que você está falando que muito provavelmente, Pro? Porque vai ter casos que não, ok? Então, se tiver do lado de um artigo, muito provavelmente é um substantivo, ok? E nós vimos também o adjetivo. O adjetivo também é um determinante do substantivo, ele vai dar uma qualidade para o substantivo. Tudo que a gente falar, que nós falarmos sobre o substantivo, na verdade é um adjetivo dele. Voltemos ao texto. Recebi muitas atividades, gente, muitas atividades, ok? Pintadinho, ficou bonitinho, né, gente? Ficou colorido, eu me senti assim, né, na quarta série, mas muito funcional essa coisinha de pintar, viu? Vamos lá, amarelo, artigo, azul, substantivo, rosa, adjetivo. Vamos começar a leitura. Um elevador despencou ontem do quarto andar de um edifício em São Carlos. Um é artigo. Tá do lado de um artigo, um elevador, é um substantivo. O que me levou, eu marquei primeiro os artigos, depois o que me levou a marcar os substantivos foi que do lado de um artigo vai ter um substantivo. É o nome também daquilo que sobe e desce, elevador. Azul, elevador. Continuando, de um edifício, um artigo, edifício. Em São Carlos, substantivo, porque é o nome, né, do lugar. Agora eu vou explicar para vocês, professora, você marcou no porquê. Olha, eu vou explicar depois no quadro, na videoaula que eu vou fazer. O que é o no, minha gente? O no é o em mais o. Então, em todo no está escondido o artigo o. No interior, paulista era um adjetivo, eu esqueci de marcar, um adjetivo pátrio, de lugar, né? Mas interior está do lado do artigo, substantivo. Pessoas, é o nome das, né? Pessoas. O artigo, amarelo, do lado do artigo, amarelo, corpo. De bombeiros, não. Socorreu, amarelo, vítimas, substantivo. Que estavam... Olha o que eu estou falando sobre as vítimas. Primeiro adjetivo que eu achei, desesperadas. Porque é uma qualidade das vítimas. Amarelo, rosa, adjetivo. Artigo, pessoas, azul, substantivo. Continuei, o elevador, a gente já tinha visto. A lotação, logo abaixo. Artigo feminino, lotação, substantivo. Olha aqui, ó. Reparem no momento do acidente. O que é esse do, Pro?
O do é a junção da preposição de mais o artigo o. Então, de, quando é só o de, não tem artigo, mas se for um do, tá escondido o artigo o ali, então tem que marcar o artigo o. Acidente era para ter pintado de azul, é substantivo, que causou um grande susto. Olha, um amarelo artigo. Susto é o substantivo, e uma qualidade de susto é que ele foi grande, então é o adjetivo. Funcionários azul, dá, olha o dá a mesma coisa do do. No dá tá escondido um A. Polícia científica do, no do tá escondido um O. Município, nome, substantivo. A vistoria, do, elevador. Ah, esqueci de marcar o do. Ei, professora, distraiu. Do, tá escondido o. Elevador, substantivo, que era velho. Qualidade do elevador, elevador. Qualidade não, né? Isso é uma qualidade. É ruim, mas não é uma qualidade. Velho é um adjetivo. O artigo, amarelo, edifício, tá do lado de um substantivo, é um artigo. E o nome do edifício, que leva o mesmo nome que a professora que vos fala, Ana Paula. No bairro, ó, no, em um o, no no tá escondido o. Vila Nério, o nome do bairro, responsabilizou o artigo, do lado do artigo, substantivo, síndico, que era miserável. Estou falando do síndico, que é o substantivo. Uma qualidade do síndico é ser miserável. Quem é miserável? Eu não sou miserável, eu sou muito mão aberta e não quis fazer a artigo feminino, reforma, do lado de um artigo, um substantivo. Moradores que já reclamavam a artigo, substituição. Azul, substituição do antigo. O elevador era antigo, ó, adjetivo, a qualidade do elevador, ele era antigo. E pagaram nos, ó, onde tem um nos, tem um os, escondidos, últimos meses. Substantivo, uma. Ah, esqueci de marcar uma. Me ajuda aí, gente, vai marcando aí. Taxa de condomínio para que fosse feita a artigo, troca substantivo, a artigo, do lado do artigo, polícia científica, substantivo. Investiga-se a artigo, causa substantivo, o. Esqueci de marcar o, porque é esquecimento mesmo. Acidente foi mesmo o artigo, excesso, do lado do artigo, um substantivo excesso, pessoa, substantivo, mas a artigo suspeita de que a artigo causa substantivo foi o elevador, artigo, elevador, substantivo, velho, adjetivo. Gente, essa é a correção. Hoje tem atividade de treinamento desse mesmo assunto, porque eles são os 3 mais importantes que existem. Também vou colocar para vocês um videozinho sobre numerais e amanhã tem mais atividade de treinamento, porque a nossa prova se aproxima e tem que estudar para ir bem na prova. Um abraço, fiquem com Deus, até mais.